Diretor do Centro de Pesquisa e Segurança em Estratégia da Academia de Defesa, neste exato momento, com a gente. Eu vou acionar. Peraí, então, só um minutinho. Eu vou aguardar, então, chegar no ponto para eu poder chamar. Tá bom? Já testaram a comunicação? Tá tudo bonitinho? Posso chamar? Então, tá bom. Perfeito. Ok, gente. É o Yanis Berg, que é Estratégia da Academia de Defesa Nacional da Letônia. Yanis Berzinski. Yanis, está me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Boa tarde, William. Me perdoe aí pelo problema na comunicação, mas agora sim a gente conseguiu restabelecer. Imagine. Bom, a situação neste exato momento dos países no entorno, muitos refugiados, procura de ajuda e como se comportar próximo a um confronto desse. Bom, obviamente há muitos refugiados indo tanto na direção da Polônia, como na direção da Hungria, como na direção da Romênia. Eu sei do caso de 5 jogadores de futebol brasileiros que estão na cidade de Kharkiv, que estão tentando sair de lá e não estão conseguindo. Realmente, para quem é civil e está no meio de uma guerra, né? Porque vamos chamar, os russos chamaram de operação militar especial, mas não é uma operação militar especial. É uma guerra convencional acontecendo em território ucraniano e realmente os civis é que sofrem muito, né? E estão tentando se refugiar para outros países. A Polônia, inclusive, relaxou todas as regras de restrição em relação ao Covid, exigência de vacina, esse tipo de coisa, realmente para poder receber esses refugiados em seu território. Bom, e agora eu vou passar a palavra para os nossos comentaristas que estão aqui nos estúdios da Jovem Pan. Luiz Arthur Nogueira. Obrigado, William. Eu queria transferir para o Yanis, dando boa tarde a ele, a pergunta intrigante que você nos fez há pouco, William. Afinal de contas, do ponto de vista dos países no entorno da Ucrânia, Biden tem sido um líder fraco? Não, eu não acho que o Biden tem sido um líder fraco, porque, na verdade, deve-se levar em consideração que já foi dito, primeiro de tudo, que a Ucrânia não é membro da OTAN. E, na verdade, sabendo-se que a Rússia vem apresentando queixas de uma expansão da OTAN no leste há vários anos, tanto que nos próprios países bálticos, que são membros da OTAN, não houve, até muito recentemente, não houve nenhum tipo de desdobramento de tropas dos Estados Unidos, eram tropas de outros países europeus, justamente para mostrar para a Rússia que não havia nenhuma intenção de se iniciar alguma agressão contra a Rússia. E no caso específico da Ucrânia, eu não acho que o Biden foi fraco, justamente porque em setembro a gente pode lembrar que os Estados Unidos assinou com a Ucrânia um acordo de colaboração, sobretudo na área militar, num valor de mais de 2 bilhões de dólares, e os Estados Unidos passou a mandar, inclusive, armas de grande calibre tecnológico, aumentando realmente a capacidade das forças armadas ucranianas, e isso, inclusive, é um dos fatores que acabou fazendo com que o Putin tomasse essa atitude mais drástica com iniciou a ocupação, né, iniciou o ataque convencional contra a Ucrânia. Então, eu acho que não dá para dizer que o Biden foi fraco, e eu concordo também que mesmo que se fosse o Donald Trump no poder, eu acho que ele não faria alguma coisa muito diferente. Com a palavra, Diogo Schelp. Yanis, acabamos de receber a notícia aqui, as agências internacionais deram a notícia de que Mikhail Khodorkovsky, que é um grande magnata russo exilado, disse que Putin é capaz de tudo, inclusive de apertar o botão vermelho das armas nucleares. Você acredita que isso seria possível? Ora, possível mas só que deve-se levar em consideração que o Putin, ele está sendo acusado de que, por exemplo, há uma versão que ele está isolado, né, e que então ele perdeu um certo contato com a realidade, mas não só o Putin como os militares russos, eles entendem muito bem o que significa iniciar uma guerra nuclear. E há documentos oficiais, ou seja, existe uma doutrina militar nuclear russa, onde o uso de armas nucleares é apenas permitido caso a integridade nacional da Rússia esteja ameaçada. Por enquanto, não há nada que indique que haja esse tipo de risco.
Bom, mas vamos lá, Yannis. A gente observou por parte da representante russa no pronunciamento hoje de manhã, dizendo o seguinte, olha, nós estávamos fazendo negociações e chegou no limite, nós demos todos os prazos e ninguém respeitou e fomos lá e resolvemos ocupar o território para restabelecer a ordem. Isso na visão russa. E aí eu pergunto ao senhor, até que ponto nós vamos sustentar a isso? E como o mundo deve enxergar em função dessa atitude russa? Ou seja, eles não tinham o direito da guerra, foram até lá, o direito de guerra, foram até lá, invadiram. Nós temos essas sanções comerciais, mas não vai ter nenhuma resposta a essa ofensiva russa. Na verdade, nós estamos dizendo que a Rússia, ela tem razão em ocupar esses territórios? Não, veja, a Rússia não tem razão nenhuma em ocupar esses territórios. Essa narrativa que a Rússia vem dizendo que nós tentamos negociar é uma narrativa extremamente problemática, porque os pontos de negociação que a Rússia mandou para os Estados Unidos, a primeira versão, né, a grande parte dos pontos eram inaceitáveis e os russos sabem muito bem disso. Então, não é simplesmente dizer que eles quiseram negociar e não foi possível negociar. Na verdade, a impressão que se dá, isso é minha opinião subjetiva, eu não tenho como provar isso, mas eu acredito que essa operação militar já estava decidido desde o fim do ano passado e que não havia nenhum espaço para diplomacia realmente, caso todos os pontos, incluindo os pontos não aceitáveis dentro das exigências russas, não fossem cumpridos pelo Ocidente. Então, eu acredito que a Rússia já estava preparada para essa operação e que não havia lugar para nenhuma negociação diplomática, haja visto o posicionamento das tropas nas fronteiras que se intensificou, sobretudo após setembro. Bom, Yannis, você é um dos maiores especialistas em estratégia militar russa, isso é fato. E é muito importante essa nossa conversa aqui. A pergunta, onde estão os submarinos nucleares da Rússia? Onde está a arma de todas as armas, Poseidon, a arma do fim do mundo? Isso já está posicionado estrategicamente em função justamente dessa movimentação das tropas russas, ou não? Não, ora, a grande parte dos submarinos da Rússia, então a gente precisa dividir, né, porque tem uma parte posicionada na região do Ártico, uma parte está posicionada no Báltico, em Kaliningrado, e uma parte é no Pacífico. E tem também uma parte na Crimeia. Por causa dessa situação, não dá para saber exatamente onde esses submarinos estão posicionados agora, mas com certeza, como é um caso de guerra aberta, as forças nucleares também estão em alerta. Não significa que estão prontas a disparar a qualquer momento, mas as forças estão em alerta. Eu não tenho informações, mas seguindo a lógica de como os militares russos operam, submarinos devem ter entrado no Mar Negro e devem estar se posicionando, assim como se iniciou uma movimentação, mas isso ainda são informações muito esparsas, talvez sem fundamento, mas parece que se iniciou um movimento também da flotilha do Báltico até o Mar Negro, mas isso nesse momento isso é especulação. Em função desse conflito, nós temos aí os personagens da OTAN, temos os Estados Unidos e eu tenho, dentro da capacidade russa, mísseis transcontinentais, posicionando, e estou preparado, porque quando eu entro num confronto desse e digo para o mundo o seguinte, olha, eu tenho poder de fogo, consigo dar resposta a todos aqueles que tentarem colocar o dedinho aqui no meio da minha briga. É isso mesmo, a Rússia hoje, Putin tem esse poder de atacar outros continentes de onde ele está? Tem, sem dúvida nenhuma. Tecnicamente é completamente possível. Mas, como eu disse, uma outra questão é chegar a utilizar, porque uma das grandes funções do arsenal nuclear não é simplesmente atacar outros países. Porque, na verdade, se houvesse, vamos supor,
que se houvesse uma guerra nuclear, agora os russos soltaram os mísseis e os mísseis estão indo para os Estados Unidos e para a Europa. Vai ter uma resposta também e o mundo vai acabar. Eles sabem isso. Então, uma das funções principais do arsenal nuclear é deter o inimigo, um agressor, através, vamos dizer assim, da chantagem nuclear, que é exatamente o que o presidente Putin fez, né? É dizer, olha, se você me atacar, eu posso ir nuclear, então é melhor não atacar. Então isso funciona como um deterrente, isso funciona para deter o inimigo, o opositor de qualquer outra ação, e foi exatamente isso que o Putin fez naquela declaração, dizendo que ações com consequências jamais vistas na história. Bom, Diogo Schelp com a palavra. Yannis, agora há pouco, Vladimir Putin fez um pronunciamento na TV dirigindo-se ao exército ucraniano, pedindo que seus generais derrubassem o presidente da Ucrânia. Ao mesmo tempo, há essas informações de que poderia ocorrer uma reunião entre Putin e o presidente ucraniano, justamente para discutir uma possível rendição. Como que se pode explicar esse jogo duplo? Ao mesmo tempo em que Putin pede que os generais derrubem o presidente, há a possibilidade desse encontro. Então, essa possibilidade, vamos começar pelo encontro. A informação não oficial que eu tenho aqui, e de novo, é não oficial, é completamente especulação, é que o premier chinês Xi Jinping pediu ao presidente Putin que encontrasse uma solução diplomática para o caso da Ucrânia, mesmo porque a gente deve lembrar que a China tem interesses na Ucrânia também. A China andou adquirindo empresas, inclusive do setor bélico, nos últimos anos, então não é uma guerra aberta que destrua, por exemplo, uma guerra total que acabe destruindo todo o território ucraniano, não é do interesse da China. Então, realmente o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, ele anunciou que sim, que o presidente Putin aceitaria se encontrar com o presidente Zelensky em Minsk, né, depois que o presidente ucraniano já havia pedido 2 vezes para isso. Mas olha, o objetivo da Rússia é claro, é mudança política. Então, obviamente que qualquer forma de pressão é válida. Então, sem precisar chegar em um encontro em Minsk para se tentar negociar uma rendição ou algo assim, se os próprios militares ucranianos, supondo que eles concordassem derrubar o presidente Zelensky, isso já resolveria a questão russa muito mais rapidamente do que entrar em negociações diplomáticas e que podem demorar muito. O Zelensky pode simplesmente dizer que não. Então é muito mais fácil se as próprias forças armadas derrubassem o presidente, mas eu duvido que isso vai acontecer. Eu não acredito nessa hipótese. Posso ser errado, mas não acredito. E aí seria a melhor maneira para afastar toda a influência americana e da OTAN e ficaria muito mais fácil para os interesses da Rússia. Só para a gente ter noção, porque aí quando você fala assim, por que a OTAN não está numa ofensiva com tropas garantindo a Ucrânia? O submarino, o Dmitry Donskoy, já está no Mar Negro. Um míssil balístico intercontinental, o ICM ou o MBX, esse míssil balístico, ele possui um alcance extremamente elevado, algo em torno de 5.500 quilômetros, normalmente desenvolvido para carregar armas nucleares. Então, assim, é mais fácil o mundo deixar a Ucrânia ser invadida e que eles resolvam o problema deles do que a gente entrar numa ofensiva militar em função justamente das características do armamento russo? Veja, foi como eu citei, o arsenal nuclear, seja ele em submarino, seja ele em silos, porque não só nos submarinos a Rússia tem capacidade nuclear, por exemplo, dentro do seu próprio território, dos mísseis intercontinentais que realmente do meio da Rússia podem atingir os Estados Unidos, por exemplo, mas como eu disse,
as armas nucleares são sempre última opção, e o fator fundamental das armas nucleares é não, por causa da ideia da destruição mútua, é que justamente não se usam as armas nucleares. As armas nucleares têm um fator psicológico muito grande, né? E, sobretudo, se a gente olhar os últimos desenvolvimentos doutrinários das Forças Armadas russas, a preferência não é por armas nucleares. A preferência é por armas, são por mísseis hipersônicos de alta precisão, com ogivas convencionais, mas muito fortes, que são quase a mesma potência da ogiva nuclear mais fraca, né? Porque as ogivas nucleares também têm várias potências. Então, a ogiva nuclear de menor potência é mais ou menos equivalente a uma ogiva não nuclear da maior potência possível. E daí a ideia não é realmente usar... Eu não acho que deve se olhar para a capacidade nuclear, mas eu acho que sim, tem que realmente olhar para esses ataques de alta precisão, sobretudo contra objetos de infraestrutura, sobretudo contra objetos militares, usinas de eletricidade, estações de tratamento de água, depósitos de comida, que de uma certa forma é o que a Rússia já demonstrou claramente durante o ataque de Alepo na Síria. Então eu não nesse momento, eu não estou nem um pouco preocupado com que haja uma escalada nuclear, vamos dizer assim, porque grande parte dessa questão nuclear é postura, né? Em russo tem uma palavra que chama pakazurra, que eu traduziria para português como pavonagem, né? É quando o cara enche o peito assim, né, e quer se mostrar muito forte e tal, né? Então as armas nucleares, elas têm também um papel muito importante psicológico, que é para evitar qualquer tipo de resposta do oponente. Bom, eu queria agradecer o diretor do Centro de Pesquisa e Segurança e Estratégia da Academia de Defesa Nacional da Letônia, Yanis Berzinski. Yanis, obrigado pela participação aqui na Headline News nessa cobertura especial. Muito obrigado.